Boa noite, amigos. Bem-vindos a mais uma edição do WTC e Você. Você sabe que WTC e Você é uma produção conjunta da World Trade Coaching e da TV Guarulhos. Nós estamos aqui sempre mostrando o potencializador mundo do coach, né? E mundo do coach, saúde mental. Hoje nós estamos recebendo aqui uma figura ímpar aí que tem feito a diferença. Ela que trabalhou na área empresarial, é uma artista, é uma cantora também da área da música. A nossa amiga Lila Kun. Tudo bem, Lila? Tudo ótimo, muito bom rever vocês e toda a audiência que está aqui conosco. Lila Kun está falando de rever porque nós tínhamos um programa aí no passado, ela já esteve conosco, já levou lá os seus conhecimentos, tenho certeza que fez a diferença na vida de um sem número de pessoas. Legal isso, né? Sem número de pessoas. Estamos aqui, né, para isso. É verdade. Ela é psicóloga e está agora fazendo uma especialização e ela montou o Grupo Mantra. É Grupo Mantra mesmo, não? Na verdade, são os pilares do programa de coaching que eu trabalho, que é o Mantra. Nada mais é do que movimento, autoconhecimento, motivação, transformação e autorrealização. Então, os clientes que chegam para mim, normalmente eles me procuram por questões ligadas à vida e ou carreira. E a gente trabalha um processo personalizado, porém incluindo esses pilares aí como parte do resultado final a ser alcançado. A Lila, ela, em uma outra oportunidade, a gente conversou muito, enfim, ela me contou um pouco da sua trajetória de vida, que é excepcional. Ela é de Salvador, não é isso? Isso. Baiana genuína. Genuína, da gema, né? Gosta de vatapá, Lila? Azeite de dendê, aquela coisa toda. Tá certo, então. E a Lila é o seguinte, primeiro ela entrou no mundo da música, foi a música que te motivou mais, depois ela trabalhou como se eu me lembro bem, numa multinacional, né? Isso. Conta um pouquinho pra nós aí, Lila. Eu trabalhei, na verdade, no mundo corporativo de 2001 até 2008, né? Sendo que essa última oportunidade foi aqui em São Paulo. Então eu comecei minha trajetória lá em Salvador como psicóloga do âmbito do RH, né, de gestão de pessoas. Mas aí de 2008 para cá eu comecei a direcionar para essa área de desenvolvimento humano, que é o que eu gosto mais, me identifico mais e sinto que eu tenho contribuído bastante, né? E daí veio a história do coach como uma das metodologias que eu me qualifiquei para levar mais opções de serviços para desenvolver as pessoas que me procuram em consultório ou mesmo corporações, né? Continuo atendendo empresas, mas hoje a maior parte do meu público é de pessoas físicas que estão com questões de vida e carreira. E elas podem, dependendo da questão que elas venham trabalhar, que elas têm de interesse no momento, a gente vê se a metodologia do coach é mais assertiva ou se o trabalho mais voltado à psicoterapia, autoconhecimento, que não necessariamente tem um tempo de início, meio e fim pré-estabelecido como um processo de coaching. Vou contar para vocês, final de semana, um desses finais de semana passado, eu tive fazendo uma visita para alguns parentes na região do litoral, e eu fui acompanhar uma mãe que faz parte aí da família, que está com um grave problema com o filho dela, que está envolvido com o mundo das drogas, ele foi ameaçado por traficantes. Eles pagaram, no primeiro momento, ali um centro de reabilitação para o menino, mas o menino acabou saindo, fugindo, e é uma situação muito difícil para a família. Aqui, na nossa região metropolitana, nós trabalhamos muito com esse problema. Nós temos aí a Cracolândia que vive, enfim, é uma situação muito delicada. Mas o que eu observei, quando eu fui acompanhá-la, eu fui num centro de reabilitação, que esse é gratuito, e que foi uma coisa que o próprio menino procurou em questão do risco que ele estava correndo, inclusive lá pelas dívidas que ele tinha contraído lá com os traficantes, enfim. E foi uma coisa que para mim me tocou bastante, ver a situação daquela mãe, porque é sempre muito, né? E com aquele rapaz. E o local em si, que na verdade é um refúgio, que vários deles, que eu acho que não se deram bem em outras clínicas, talvez que tenham sido
colocados lá por famílias, enfim, eles próprios procuraram. Então é um lugar que é meio que autogerido por eles próprios e tem muitos problemas lá, eu pude observar. A questão do coach, tempos atrás nós tivemos aí uma novela das 8, eu já toquei nesse assunto aqui no programa, nós tivemos aí numa novela das 8 uma situação de uma moça ali, abusada ali sexualmente, enfim, e que foi tratada ali por um coach na questão da novela ali, e houve uma reação muito forte da Associação de Psicologia e tudo mais, da federação, com relação, porque é o que você falou. Eu fico pensando assim, o coach, ele é sobremaneira, ele é potencializador, de fato, ele leva as suas técnicas, as suas ciências, a PNL, uma das bases do coach, ela leva a esse autoconhecimento, mas por vezes, Lila, nós precisamos de uma equipe multidisciplinar. Por vezes, nós precisamos de um processo de psicoterapia em cima da coisa. Não é mais ou menos por aí que você vê a questão, por exemplo, do Lucas, esse menino, né? Que está com esse problema todo. Eu fico pensando no seguinte, que até eu pensei, falei, pô, vou levar ele para um processo de coach. Falei, mas é tão complicado gerenciar isso, né? Como é que você trabalha as situações? Porque é uma situação de vida, né? Sim. Na verdade, Barreto, assim, eu não atuo especificamente nesse nicho de drogadição, né? Mas qualquer relação que a gente estabelece de dependência com qualquer tipo de substância química, e aí entram todos os perfis de drogas, mas também relações de dependência emocional, que pode ser com pessoas, comportamental, atitudinal. E o que eu vejo da minha prática profissional enquanto coach e psicóloga é que tem clientes, vamos dizer assim, o cliente de coach, ele tem o poder de ação dele preservado. E isso faz com que, ainda que você aprofunde algumas temáticas e você lança aquela pergunta, a partir de hoje, o que é que você vai fazer para direcionar e se aproximar do seu objetivo, seja ele de vida, carreira, emagrecimento, relacionamento, enfim. Esta pessoa tem condições de entrar em ação e ir por conta própria, e o coach, ele entra ali como um facilitador no processo, de aprofundar, de ele acessar aquelas questões. Quando a gente fala de questões ligadas à psicoterapia, que ainda existe muita crença em relação a quem faz terapia é doido, é problema mental. Gente, isso é uma lenda. Você tem múltiplos motivos para entrar em psicoterapia, inclusive o autoconhecimento, inclusive questões de vida, carreira, relacionamento, etc. Mas o que diferencia, por exemplo, um cliente de coaching e um cliente de psicoterapia? Essa questão do poder de ação, se ele está preservado ou não, se a pessoa se sente minimamente segura para trilhar aquela rota que ela está se propondo, né? E é muito importante a gente colocar isso, porque muitas vezes a gente, não só eu como colegas, né, recebe clientes que entram em processo de coaching e às vezes ele começa a piorar, porque ele não está preparado para fazer um processo de coaching. É muito importante isso. E nem todos os coaches são psicólogos, e isso, eu acho que ser psicólogo nessa questão especificamente faz com que você tenha esse olhar de sinalizar para o seu cliente, será que você está preparado para entrar em ação nesse momento? Ou será que é importante você digerir um pouco mais no seu tempo, né, dentro do que você está com disponibilidade emocional, psíquica, comportamental para trabalhar isso? Ô Lila, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, dentro disso que você colocou. Isso parte de uma sensibilidade, porque você colocou você colocou bem, desculpem, você colocou bem. A questão é a seguinte, o coach, ele pode ser de outros espaços profissionais, né? Eu mesmo sou jornalista e tenho uma especialização em coach, mas eu sou muito sensível a isso que você falou, porque eu tenho, como essa questão que eu acabei de narrar aqui, amigos também, há situações muito complexas do ponto de vista de saúde mental. E essa sensibilidade de você sentir se o cidadão que está na sua frente, o cliente, o coach, né, que não tem a formação específica na psicologia, né,
ele, de repente, mexer numa casa de marimbondos, vamos dizer dessa maneira, né? Porque você foi lá e você viu que aquele cidadão, ele está numa outra situação. Você acha que isso parte de uma sensibilidade do coach com relação a isso? Existe algum caminho que ele possa ter mais assertividade quando o assunto é relacionado a essa falta de poder de ação da própria pessoa que está recebendo ali o processo? Eu acho que mais do que sensibilidade, existe uma questão técnica, né, que a gente, pelo fato de ter uma preparação voltada a desenvolvimento humano, falando de psicólogos, né, a gente tem técnica para poder identificar demandas especificamente. Agora, falando de coaches que não são psicólogos, tem coaches que são excelentes na percepção de questões que são ligadas à vida, à carreira, enfim, e que tem uma condução, muitas vezes pelo estudo, unido à própria trajetória, né? Eu acho que o coach, que ele experiencia um processo de coaching ou psicoterapia, ele tem muito mais propriedade experiencial, além da técnica, para poder lidar com essas questões que você está colocando, de sensibilidade para perceber se aquela demanda dá para aprofundar, se a pessoa está em condições emocionais para poder aprofundar esses assuntos. Você está falando que o coach que foi um coach ou uma pessoa que passou por um processo de psicoterapia, é isso que você está colocando? Eu acredito, assim, eu não vou dizer que está nos livros, né, nos autos, vamos dizer assim, mas pela minha experiência profissional, eu vejo que, falando de coaches que não são psicólogos e que vivenciam o processo de coaching, ou psicoterapia, porque muitos vivenciam os dois, né? Eu acho super rico. Eu, particularmente, vivencio até hoje, né? Tenho a minha coach, tenho o meu psicólogo, terapeuta para questões específicas, e acho que isso é um grande investimento de vida e carreira que a pessoa pode se proporcionar, porque tem a questão do autoconhecimento. Quanto eu mais me conheço, mais eu tenho condições de potencializar os meus talentos e o meu gerenciamento emocional. Então, coaches que não são psicólogos, mas têm uma vivência experiencial através do próprio processo de coaching, através de uma psicoterapia, você tem um que a gente chama de repertório experiencial e emocional para poder lidar com as questões do outro. Isso enriquece o profissional coach, certamente, enquanto no atendimento. Mas a gente tem que chamar a atenção de que não exclui o espaço do psicólogo, do psicoterapeuta, porque são demandas diferentes. O coaching, ele é uma metodologia voltada a resultado. E esse resultado pode vir em necessidades diferentes de vida, de carreira, de emagrecimento. A gente trabalha com crenças, mas, como a gente estava falando da questão do poder de ação, precisa estar preservado. Se a pessoa tiver em qualquer sofrimento agudo, né, que, digamos assim, potencializado um sofrimento, seja de ansiedade, seja de depressão, seja algum quadro psicopatológico, enfim, ela pode não estar apta a entrar em ação. E é muito importante que a gente tenha essa clareza de que o coaching é uma metodologia voltada a resultados, com início, meio e fim. Porque muitas pessoas, eu tenho essa experiência, né, de muitas pessoas que chegam para nós buscando coaching, mas na verdade a questão dela é de um processo psicoterapêutico. Muitas vezes fico pensando até que entra uma questão aí até de psiquiatria, né? Talvez. Sim, particularmente eu nunca tive essa... Aliás, eu tive uma situação específica que eu de cara sinalizei que era importante que passasse por uma avaliação e realmente a pessoa não tinha a menor condição de entrar em processo de coaching porque ela estava extremamente desorganizada, né, naquele momento. Acho que existe até uma questão aí, num caso desse, da interação medicamentosa que passa por todo um processo, né? Com certeza. Eu fico pensando nisso que você está falando, porque tem que ter essa sensibilidade, né? O grande problema que eu vejo hoje, né, eu sou um divulgador do coach das maravilhas, o coach para mim fez, ainda bem que eu tenho o meu poder de ação preservado. Exatamente. Eu tenho esse poder de ação preservado, para mim fez maravilhas, mas eu entendo que isso pode de fato acontecer. E eu vejo que o próprio psicólogo, tem vezes, eu tenho uma amiga que recém-formada, ela começou a atuar,
e ela foi direcionada muito para psicologia forense, e ela acabou montando um consultório. Ela se deparou com assuntos que ela fechou o consultório, porque ela ficou meio assustada com a situação de desequilíbrio mental, que muitas pessoas vão até ela, e pessoas que apresentam desvios que podem ser até perigosos, de fato, para a preservação física da pessoa, dela, no caso, que estava atendendo, né? Então, eu acho que a questão é assim, você não... eu vejo muito falar isso, vou viver de coach. Viver de coach, legal, bem, você vai fazer uma interação, você vai ajudar pessoas, mas você tem que ter a sensibilidade exatamente desse espaço que você ocupa, né? Claro. Porque senão você pode, ao invés de fazer o bem, você promover uma situação perigosa, inclusive para você mesmo, né? Processo de transferências e situações que podem comprometer não só todo o tratamento, como pode comprometer até mesmo esse espaço maravilhoso que é o coach está encontrando entre nós, não, Lila? Com certeza absoluta, é muito importante chamar a atenção nesse aspecto. Eu sempre digo, Barreto, que a gente não precisa salvar o mundo. Afinal de contas, quantos bilhões de nós estamos na Terra? Verdade. E cada um tem a sua missão. Então, se o meu quadradinho aqui é trabalhar com pessoas que têm questões de vida e carreira, já está ótimo esse quadrado, eu já estou ajudando muita gente, né? Você no seu e assim por diante. Então, o que eu quero dizer com essa questão da gente ter clareza do nosso papel e do nosso limite? O nosso limite vem através de quê? Da nossa jornada experiencial, emocional e técnica, né? Então, você mesmo me fez uma pergunta, eu coloquei, olha, eu não sou uma psicóloga atuante na área de drogadição. Se hoje me procura alguém, eu vou recomendar um colega, e isso não diminui o nosso papel, a nossa importância. Pelo contrário, a gente está atuando sistemicamente, né? Então, quando você fala dessa importância da gente saber o nosso nível de qualificação, de nosso poder de ação, do respaldo que a gente tem para lidar com determinadas questões, é muito importante. Então, se você é um psicólogo, se você é um coach, que não se sente preparado, seja tecnicamente, emocionalmente, experiencialmente, para lidar com algumas questões, não tenha receio de encaminhar para um colega que esteja com este preparo, né? Isso é uma rede de apoio para melhor direcionar a melhor técnica para os nossos clientes. Você sabe, Lila, que uma coisa que eu observo muito é o seguinte, junto aos coaches, você tem aquela situação, você mesmo vivenciando, né? Meio que super-homem, e as pessoas que te cercam, elas começam a te cobrar uma situação de assertividade em tudo também, né? Muitas vezes já me disseram, mas espera, você não pode lidar com a situação dessa maneira, porque você é coach, você está entendendo? Eu fico olhando, porque às vezes nós somos também reféns do nosso próprio emocional, né? Nós temos nossos momentos todos, né? Os psicólogos também, né? Com certeza, a gente, em primeiro lugar, nós somos seres humanos. Seres humanos, né? Exatamente. Existe essa situação e existe uma certa cobrança, e nós mesmos acabamos nos cobrando disso, né? Sim. Mas eu lidei com uma situação assim, de uma maneira emocional, um pouco desequilibrada. Eu não podia ter feito isso, porque eu sou coach, eu fiz a formação. Nada, nós somos, como você falou, primeiramente seres humanos. Temos que conhecer essa questão dessa inteligência emocional toda, né? Nossas próprias emoções, saber trabalhar com elas, mas saber que somos humanos. Sim. E saber exatamente o que você falou. Saber quando nós podemos interagir com o outro e, de fato, levar uma solução, ou então a gente passar a bola para uma pessoa que possa ter uma situação de maior assertividade com ele, não? Com certeza. É muito interessante porque a gente vive isso cotidianamente, das pessoas terem a expectativa de que nós somos mulheres maravilhas e super-homens e guardiões da galáxias, enfim. Mas uma das coisas que eu aprendi, tanto na formação de coaching como com os meus clientes, é que o grande salto não é, tipo, você não se torna infalível no sentido de sempre vou superar de forma 100% assertiva a cada situação e desafio de vida, não. Mas a sua capacidade de, o que eu posso aprender com essa situação que está aqui diante de mim? O que eu posso aprender com a raiva que eu estou sentindo do meu coleguinha, né? O que eu posso aprender com a perda de fulano, ciclano, ou seja,
isso é uma coisa muito bacana que o coaching traz, que é quais aprendizados positivos que você pode ter a cada experiência, situação difícil, seja de perda de emprego, perda de um ente querido, perda de um relacionamento, ganhos de peso, enfim, depende do que você está focando naquele momento. Então, isso traz a nossa porção humana, tipo, sim, sou falível, sim, também tenho raiva, sinto emoções, né? Trazer para a condição real de que nós vivemos isso, mas o coach, ele traz isso de o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer a partir de hoje, Barreto, para superar essa questão? Para processar essas emoções negativas e buscar um aprendizado positivo a partir dessa experiência que você está tendo. Estou pensando seriamente o que eu vou fazer a partir de hoje, você está entendendo? Pois é. Ô, Lila, mas eu acho sensacional, porque eu acho que esse processo de resiliência, né, que nós estamos falando, né, de superação e de ressignificação e de aprendizado, né, isso eu acho que foi uma das coisas que mais o coach me trouxe, com certeza. Sim. Entendeu? E sobretudo, o conhecimento de saber que muitas vezes nós estamos tendo determinado comportamento fruto de uma situação lá que está no nosso subconsciente, que a gente sequer está atentando para isso, né? Você me dizia, antes de nós entrarmos aqui no ar, que você está, inclusive, fazendo um aprimoramento aí nos estudos nessa parte de neurociência, dessa questão toda, né? Do estudo mesmo de tudo isso. Como é que funciona o curso? Como é que você vai fazer? Como é que... Apesar de eu ter buscado essas formações, porque eu atuo como psicoterapeuta, né, com a clínica, mas muito me ajuda em processos de coaching. Por exemplo, quando você traz o argumento da neuropsicologia, né, da neurociência, para explicar como que é o funcionamento cerebral neuroquímico quando a gente está num processo depressivo, quando a gente está acionando comandos negativos para nós mesmos. Então, quando você traz essa linguagem mais científica, mais da medicina, da neurociência, da física quântica, da neuropsicologia, enfim, isso te dá um respaldo e uma didática também mais respaldada em conhecimento científico. Então, eu particularmente me interessei por essa área da neuropsicologia, que você tem a possibilidade de atuar para fazer avaliações neuropsicológicas, tem muitos psicólogos e psiquiatras que atuam nesse intuito, mas na minha clínica, por enquanto, eu foco muito mais em contribuir de uma forma mais consistente para a psicoeducação dos meus clientes de psicoterapia e para um entendimento com maior respaldo e profundidade para os meus clientes de coaching, quando eu vou tratar, por exemplo, questões de crença, questões, diferenciação de mindset reativo para o ativo, voltado ao aprendizado, como que é a neuroquímica cerebral, e aí você trazer esse argumento para que a pessoa entenda que não é mágico, não é uma história que alguém está contando. Não, existe um respaldo científico, teórico, de várias vertentes da ciência e que explicam aquilo ali como um fenômeno real. Você sabe que eu reputo muito essa linha de estudo. Eu gosto muito do estudo comportamental. Eu acho que nós somos muito o comportamento que nós aliciamos dioturnamente em nossas vidas, né? E comportamentos, eles são provocados por situações que às vezes nós passamos, enfim, situações que estão lá dentro, né? Eu acho que a neurociência, ela explica muito isso, né? A questão desse estudo científico, né? Eu vejo muito o coach muito ligado em muitas pessoas que aplicam, muitos coaches ligados a religiões, legal, ligado à fé, bacana, eu também acho, eu respeito tudo e todos, mas eu acho que esse caminho, essa vertente da ciência, ela é sobremaneira porque ela se impõe porque você está estudando, está ali, você tem uma coisa quantificável, digamos assim. Não, Lila, eu vou falar uma coisa para você. Hoje eu li uma matéria ainda, antes de nós entrarmos, eu estava lendo, porque nós podemos tudo. O menino estava lá nos Estados Unidos, aconteceu esses tempos atrás agora. O menino estava 13 anos de idade, ele teve um acidente e caiu sobre a cabeça dele lá, ele caiu, bateu a cabeça no chão e caiu um reboque, uma coisa desse tipo, que estava na garagem, no cérebro do menino. O menino tem vários fraturas cranianas, enfim. O menino ali ficou ruim, entrou em coma, foi internado e vai daqui, vai dali, dado como morto, não tinha condição de vida. Os médicos falaram para a família, falaram,
vamos desligar as máquinas, porque nós temos muitas crianças que estão precisando, o menino era um menino saudável, nós precisamos das córneas, dos rins, tá. Um dia antes, Olila, deles desligarem a máquina, o menino voltou a viver. Nossa. O menino acordou do coma, um dia antes, o menino acordou do coma, o menino hoje já está conversando, já está fazendo conta, precisa, evidentemente, porque ele ainda tem problemas, foi muito grave o acidente, de algumas cirurgias para sanar algumas lesões, mas o menino voltou à vida. Eu acho que a gente não pode, tudo pode acontecer, e é a ciência, e é a coisa que está acontecendo, né? Então, eu acho que o coach, ele é potencializador, mas tudo faz parte, é o que você falou, é o sistêmico da Exatamente. Coisa, né? É a rede de apoio em tudo isso, né? Porque o ser humano, ele é em si um milagre, não? Com certeza. Bom, em relação a esse caso, e tem muitos casos assim, né, frutos de acidentes, o que a gente sabe a partir desses estudos da neuropsicologia, da psiquiatria, da neurologia, enfim, é que o nosso cérebro, ele sim tem capacidade de estabelecer novas conexões neuronais. Né? Então, esse caso é um exemplo, né, de muitos outros que acontecem. Porque antigamente a gente tinha aquela linha, né, aquela tese, vamos dizer assim, de que a gente nasce com um número X de neurônios e que se a gente sofre um acidente, a gente não tem a capacidade de regenerar. E, na verdade, não necessariamente você vai regenerar aquele pedaço de massa encefálica que você perdeu, vamos dizer assim, que é o caso do rapaz lá do Paralamas do Sucesso. Sim, né? Mas Herbert Viana. O Herbert Viana. Mas você tem condições de, a partir do que você preservou, esses neurônios ampliarem e gerarem uma ampliação de rede neuronal. Nós somos um milagre de vida, na verdade. Com certeza, eu acredito nisso absoluto. E está aqui o coach, está aqui os estudos da neurociência para comprovar isso. Eu quero agradecer imensamente Lila Kuhn aqui conosco. Você vai voltar várias vezes aqui com a gente, porque você com o maior prazer. Você tem muito conhecimento para passar a nós todos, aos nossos amigos coaches e a todos vocês que estão nos assistindo. Obrigado, Lila. Eu que agradeço, Barreto. Volte mais vezes. A vocês que ficaram conosco aí nesses minutos aí que foram extremamente proveitosos. Para mim, no primeiro momento, foi muito proveitoso. Espero que tenha sido. Tenho certeza que foi para vocês. Semana que vem a gente se vê. Fiquem na paz. Obrigado. Uma grande semana a todos. Valeu.